Gato. Notícias, informação, entrevistas e diversão. Com Van Teixeira, profissão repórter. Um programa feito pra você que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança na escola da vida que passa. Um gato de 7 vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato. Está no ar o programa Balaio de Gato, hoje em ritmo de forró, com o cantor forrozeiro Del Feliz. Estou muito feliz em você estar aqui, Del Feliz. O sujeito mais feliz do mundo sou eu. É sempre redundante, mas acho que é importante registrar isso. Privilegiados são os poucos que conseguem viver fazendo o que mais gostam, né? E eu sou um desses privilegiados. E estar aqui com você também é um motivo de muita felicidade. Seja muito bem-vindo ao Balaio de Gato. E já vamos começar então com aquela pergunta clássica que eu sempre faço aos cantores que nos visitam. Como é que a música começou? Como é que a música entrou em sua vida? Na verdade, minha mãe, Dona Licinha, ela é lavadeira e cantadora de samba, de reisado. Ela, junto com minhas tias, meus tios todos são tocadores de samba, tocam pandeiro, cavaquinho, sanfona. É uma família musical. É uma família musical. E eu cresci nesse meio. Eu tive que trabalhar desde muito cedo. Me lembro de ter começado a trabalhar desde que comecei a andar. Mas aos 11 anos, como eu fazia sempre muita coisa, tinha predisposição e habilidade, entre aspas, se destacava nas coisas que eu fazia e nessa pluralidade de fazer muitas coisas. Quando foram montar a primeira banda na minha terra, lá em Barreiros, Riachão do Jacuípe, no povoado, o pessoal foi me perguntar o que eu tocava. E eu, pela reação de sempre, perguntei o que era que estava faltando. E aí disseram que estava faltando a percussão. Pronto, falei, é isso mesmo que eu toco. Eu não sabia nem o que era percussão. E aí? E aí eu fui treinar em casa, tocar nas panelas, me explicaram o que era percussionista. Falei, não, quando chegar lá eu vou dar conta. E aí, no finalzinho da tarde, eu já fui para lá, no tempo de Senegal. Cheguei lá tocando a introdução de Senegal, beleza. Depois migrei para a bateria. Com 12 anos eu comecei a tocar numa banda, já numa cidadezinha lá de Valente, pertinho de lá. Depois, com 16, 17 anos, eu comecei a tocar teclados e cantar na noite, que foi uma escola maravilhosa. Mas na hora de decidir mesmo pelo que cantar, o que definir profissionalmente, eu acho que veio aquilo que estava no sangue, porque eu sou de uma região sertão baiano, lá em Riachão. Eu acho que é exemplo da grande maioria do interior da Bahia, onde se prevalece como grande festa o São João, que congrega todas as idades, né? Reúne toda a família, da criança ao velho, ao idoso. E é a festa que envolve me lembro muito bem, que era a festa que marcava porque a gente tinha uma roupinha diferente, né? Guardada aí. Era quando a mãe vestia melhor, né? Dava um prato no visual dos filhos. Onde a gente vamos tinha pro arraiar. Uma comida melhor, porque é na época da colheita, né? Tem tudo isso, ainda tem essa conspiração a favor, né? De ser no período em que a gente tem a colheita. Bastante milho em abundância. Sim, canjica, e já tem um licorzinho, então todo mundo mais feliz, o jeito de se vestir é mais alegre, é a nossa música, a nossa poesia, a nossa dança, também as quadrilhas, enfim, as coisas que marcavam mesmo estavam representadas ali no São João. E aí no momento de decidir o que eu faria, não poderia ter sido outra coisa, eu decidi por fazer forró, que afinal de contas eu cresci ouvindo o trio nordestino, né, nos discos de vinil, nas rádios ainda. Vamos buscar lá atrás então a história de sua mãe ainda, que é a história de vida de Del, é muito interessante, eu acho que todo mundo deveria conhecer um pouquinho. Mas primeiro vamos relembrar então o que é que ela ouvia quando ela lavava roupas e que você estava do lado dela, o que é que tocava seu coração que te despertou para a música? Isso é muito forte. A gente ouvia muita coisa da minha mãe, inclusive ninando a gente na hora de dormir. E me lembro que ela cantava coisas do Siriema, por exemplo, Cascapinhana, cantava muita coisa, mas sempre teve presente as coisas de Luiz Gonzaga, sempre teve presente a cultura local, as músicas de reisado, samba de roda, as coisas que são a essência da nossa região, né? Da nossa cultura. Essas coisas ficaram muito marcadas. E isso a gente pode ouvir uma palhinha aqui? Tem uma música, inclusive, que eu regravei com a participação da minha mãe e da minha tia no meu primeiro DVD, que é uma música que me marca muito, que é Tocando a Boiada,
que foi muito bacana vê-las cantando em cima do palco lá gravei no São João de Amargosa, e foi muito bacana porque essa música, inclusive, a gente fez uma releitura, mas ela deve ter cerca de 100 anos. Ninguém sabe quem foi que compôs, já virou domínio público, e eu fiz uma releitura porque já ouvia elas cantando e elas já tinham ouvido as mães e as avós cantando. Nossa, calculei. Vamos tentar. Vamos lá, Fabinho, Adail, tô feliz. Eu sou vaqueiro e só ando à noite, pelo clarão do luar, vou procurando o brilho das estrelas, toco a boiada viajar. Eu sou vaqueiro e só ando à noite, pelo clarão do luar, vou procurando o brilho das estrelas, toco a boiada viajar. Demais, não é? E tem umas coisas que marcam a minha carreira, que tem uma relação muito forte com a minha mãe, especificamente. Eu fui criado tendo a minha mãe como meu pai, né? e a minha mãe ao mesmo tempo. E assim foi comigo e com meus 5 irmãos, né? Nós somos 6 em casa, criados por ela, lavando roupa, enfim. E tem uma série de histórias. Dentre elas, a minha mãe, para que eu estudasse com uma melhor professora lá do povoado, as pessoas diziam: esse menino inteligente, bota esse menino para estudar com Vacilda. E aí ela, para que eu pudesse estudar com essa professora, ela não tinha condições de me colocar, porque para estudar ali eu tinha que ter um conga, um quichute, uma calça de tergal azul marinho e uma camisa da escola, da farda da escola. Ela não tinha condições de comprar nada disso. Então ela fez um acordo, ela lavava a roupa de graça toda semana para a professora, e a professora garantia minha farda, meu quichute, meu conga, e aí eu passei a estudar com essa professora. Na história dessa professora da Cilda, que era a melhor professora da região, muito rígida, ainda era no tempo da palmatória mesmo, enfim. E se alguém apanhasse na escola, chegava em casa tomava de novo. E eu fui um dos 2 alunos que conseguiram passar os 4 anos em primeiro lugar com essa professora. E em gratidão à minha mãe, porque isso representou e representa muito na minha vida, né? Eu fiz uma música em homenagem a ela já no meu primeiro disco. E as pessoas falam: rapaz, como é que você faz uma música para sua mãe no seu primeiro disco? Deixa para fazer homenagem nos próximos. O povo agora quer saber de música comercial, cante coisas alegres e não sei o quê. Mas foi incrível, porque essa música me acompanha até hoje, na minha carreira. Todo show, as pessoas cobram, eu tenho que tocar essa música amanhã. E claro que você vai cantar aqui agora. Vou cantar um trechinho. E eu passei uns 3, 4 meses que toda vez que eu cantava, eu chorava. Vai chorar? Porque tinha... Não, eu me acostumei. Porque tinha um trecho na música que dizia o seguinte, fala assim: você nunca tinha fome, quando a comida era pouca, para nada nos faltar. E esse trecho da letra reflete o seguinte: ela estava lá lavando roupa no rio, e quem dava comida para a gente levar para ela, porque ela não estava em casa para aprontar comida, eram as donas das roupas que faziam um fardinho de comida e mandavam para ela. Quando era pequeno, que a gente chegava lá com aquele fardinho pequeno, que ela percebia que tinha pouca comida, ela dizia: hoje eu não estou com fome não. E a gente só percebeu que ela fazia isso para que a gente comesse direitinho depois de grande, né? Então, só depois disso é que eu coloquei na letra e registrei isso como sendo uma coisa que marcou muito pra gente. E eu acho que foi uma homenagem mais do que justa para Dona Alicinha. Mãinha, tô na capital e hoje eu sou cantor. Mãinha, tô na capital e hoje eu sou cantor. Mãinha, tô na capital e hoje eu sou cantor. Mãinha, tô na capital e hoje eu sou cantor. Tive que partir tão cedo, quantas vezes nem dormi, mas não deixei de sonhar. Com você eu aprendi ouvir a voz do sofrer, me dizer pra ajudar. Maninha, você nunca tinha fome quando a comida era pouca, para nada nos faltar. Dona Alicinha, e hoje eu posso agradecer
ter você e ainda poder cantar. Manhã tô na capital e hoje eu sou cantor. Manhã tô na capital e hoje eu sou cantor. Balaio de gato. Balaio de gato. Qual foi a sua primeira ocupação profissional? Olha, eu primeiro, claro, quando consegui ficar de pé, a mãe botou a gente para plantar milho. Aí já conseguia caminhar, a gente saía colocando milho no buraco e empurrando aquela terrinha lá, porque ela trabalhava fazendo isso, então era uma forma de... Pegava aquelas empreitas, então a gente já ia ajudando, era uma forma de ir trabalhando. De vez em quando, no início acontecia muito, depois o pessoal dizia, esse trecho aí foram os meninos que plantaram, né? Porque apareciam 4, 5, 10 pés de milho, porque a gente para adiantar o serviço, para acabar a semente, jogava tudo. Mas assim, marcou muito, porque eu fiz tudo. Eu fui o primeiro telefonista de lá, do meu povoado. Eu fui o primeiro pintor de lá. Não por acaso a história da banda, né? De dizer, vamos saber o que é que Del toca, porque eu fazia tudo um pouquinho. Eu catei lata, catava osso. Eu lembro que na minha infância, eu ficava super feliz quando eu achava tubo de creme dental. Porque na época, tubo de creme dental era de alumínio, e alumínio era mais caro. Então, tubo de alumínio era muito mais caro do que uma lata de óleo, por exemplo, que a gente juntava. Alumínio é bem mais caro. Então, assim, todas as coisas, fui faxineiro. Era complicado, porque quando eu fui faxineiro da escola, minha mãe era merendeira da escola, e eu já tinha subido um degrau, né, de lavadeira, já estava sendo merendeira da escola. E eu tinha um pouquinho de vergonha. Foi uma das coisas que eu tive. Acho que pela fase também justifica, né? Vergonha Explica. do que sua mãe fazia? Não. Vergonha de ir faxinar a escola. Porque era na fase da paquera. Então eu chegava lá, ia cedo, sempre dar um jeito de chegar bem mais cedo para varrer a sala e limpar a poeira. Antes das meninas não chegassem, não me vissem faxinando lá, né? Claro. Mas aí era complicado, sempre tinha uma menina que chegava. Ela teve você sozinha, né? Seu pai não assumiu, mas depois a relação com seu pai chegou a existir ou não? Não, na verdade meu pai era um dos caras mais ricos da região. Ele faleceu em 2005. No final da vida dele, as pessoas já diziam: poxa, rapaz, você é o pai de Del Feliz. E essa é uma coisa que marca muito para mim, porque desde cedo minha mãe dizia: esse menino vai ser um grande homem, né? Eu cresci ouvindo muito isso da minha mãe. Desculpa. Nada. Quem não tem história de família para contar e para se emocionar? Todo mundo. Isso eu coloquei como uma determinação na minha vida, que num determinado momento eu não ia precisar de nada do meu pai. E não precisei. E hoje, assim, as pessoas falam, não sei o quê. Genésio era o pai de Del Feliz. E isso ficou muito marcado para mim. E olha, uma mãe que dá esse nome para o filho já está predestinando aí, né? Já está definindo aí como é que vai ser o futuro do filho, não é não? Eu tenho, dentre as outras coisas, a felicidade de ter esse nome de Del Feliz. E tem que honrar isso, tem que me preocupar seriamente em honrar isso. Sem dúvida. Para honrar isso, assim, vamos de Gonzagão? Vamos lá. Né? Para honrar toda essa estrada. Já que para honrar essa estrada eu vou dizer assim: minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia eu descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa se corrodeia mais uma estação. E a saudade no coração. Lauê, lauê, vamos cantar, ó. Lauê, 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 lauê. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei,
coisa mesmo não. Palminha, gente, todo mundo. E a alegria no coração. Lauê, 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 lauê. Cantar nesse mosaico é bom demais, né? É bom demais. Primeiro São João, como cantor, já trabalhando. O primeiro São João mesmo, cantando como forrozeiro, foi em 2001. 2001. A gente montou a estrutura a partir do final do ano 2000 e a partir de 2001, em 2001 lancei meu primeiro disco e aí comecei a viajar e tive a sorte de participar de festas maravilhosas como Piritiba, por exemplo, Amargosa, Cruz das Almas. São cidades clássicas que a gente teve a oportunidade desde então de começar uma relação. Tanto que a partir daí surgiu em mim uma necessidade de, enquanto compositor, enquanto artista, dar um retorno para essas cidades, dar algum presente de volta, porque tudo que eu estava recebendo era muito gratificante, muito valioso para mim. Foi daí que surgiu o projeto Cantos das Cidades, que é o Cantos da Bahia e que virou Cantos do Nordeste. E que é isso? Significa o quê? Significa um projeto meu que foi batizado por Geraldo Azevedo de Forró Enredo. Segundo ele, a minha música estaria para o forró, assim como o samba enredo está para o samba. Que são canções que eu fiz quando eu resolvi fazer uma homenagem às cidades que estavam me recebendo tão bem, para fazer a coisa que eu mais gosto, para tocar no São João. Eu queria contar, inclusive, por que Cruz das Almas se chama Cruz das Almas e por que aqui Amargosa se chama Amargosa, porque tinha algumas pessoas dessas cidades que não sabiam, inclusive, a origem do nome da sua cidade. E aí, estudando essa história, estudando a história dessas cidades, eu fui percebendo quantas coisas maravilhosas tinha na história dessas cidades. Tem uma música, alguma dessas que você possa mostrar aqui? A música de Salvador. Então mostra. Vou ver se eu lembro aqui, porque essas letras são extensas, não por acaso foi batizado por Geraldo Azevedo de Forró Enredo. Forró Enredo. Vamos ver se a gente é fiel aqui com um pouquinho da história de Salvador. Vamos lá, Del Feliz. Vem pra Salvador, viver aqui é festejar. É só tirar o pé do chão, que a alegria tá no ar. Vem ver a ginga de uma capoeira, a raça que sobe ladeira e a beleza do pelo. A multidão que se balança na batucada do tambor. E Leiolodum, Dicto Tororó, é 2 de julho é liberdade, e dia 2 de fevereiro, Iemanjá reina na cidade. Vem pra Salvador, viver aqui é festejar. E lá na Praça do Poeta, a alegria tá no ar. Um trecho, vem ver do alto do elevador, aos pés do meu São Salvador, a coisa mais linda que há, do começo ao fim, tem mistura perfeita do amor, Oxalá do Pan Salvador, plural de brilho singular. Salvador. Balaio de gato. Balaio de gato. Eu quero pedir sua licença, minha história eu tenho que contar. Sim, a menina, eu venho da Bahia, estado de alegria eu vou cantar. A Bahia é a terra do forró, é todo mundo na maior animação. São 400 municípios em festa, comemorando São João. Eu vejo em cada ponto uma fogueira,
o São João da Bahia, a maior festa do Brasil, na capital do interior, em perfeita comunhão. Olha que lindo, o céu se muda pra Bahia, numa noite de São João. O céu se muda pra Bahia, numa noite de São João. Tem coisa melhor que isso, né? Legal, muito bom. O céu se muda pra cá só no São João. Agora deixa eu cometer uma indiscrição. Você imaginava lá atrás em Riachão do Jacuípe que chegaria onde chegou? Menina, eu vou ser ousado em dizer o seguinte: eu sempre acreditei muito que eu faria alguma coisa de especial. Quando eu tinha 9 anos, dentre as tantas coisas que eu fiz, minha irmã casou com um cidadão que tinha uma fazenda, uma pessoa super bacana, e esse cara criava pássaros. E ele plantava couve para dar comida aos passarinhos. Então a gente caminhava 18 quilômetros, eram 9 a pé para ir, 9 para voltar. E descobrindo que ele plantava muita couve, muito mais do que os passarinhos consumiam, eu tive a brilhante ideia de pedir a ele, falei, vou ajudar a dar comida aos passarinhos aí, mas você me libera porque eu faço uns fardozinhos de couve e levo para vender na rua. E eu tinha uma crença, desenvolvia ali automaticamente naquela vivência, naquela situação. Naqueles 18 quilômetros? Naqueles 18 quilômetros, eu botei na minha cabeça uma coisa, que eu ia achar uma varinha mágica, imagine. Eu ia achar uma varinha mágica que ia resolver minha vida. E aí sempre que eu ia no caminho, eu parava e vi uma varinha assim no chão, falei, é aquela. Aí eu pegava a varinha e ficava falando as palavras, eu queria que aparecesse ali comida, roupa. Apontava lá na direção da minha casa, porque a casa era coberta de flecha de sisal e umas telhinhas feitas artesanalmente, né? E aí tinha rato em cima da casa, era um problema. E eu sonhava que um dia eu ia ter uma casa que não ia ser coberta com flecha de sisal, era um dos grandes sonhos que eu tinha. Então eu apontava lá para casa com várias varinhas, eu fiz isso, eu apontava e dizia algumas palavras malucas lá, que eu queria que a casa, quando eu voltasse, estivesse coberta de ripa, de madeira direitinho, entendeu? E aí só depois de muito tempo, que eu descobri que essas varinhas todas eram mágicas. Eram mágicas. Todas eram mágicas. Muito bom. Qual é a música que não pode faltar quando você se apresenta? Qual é o forró que não pode faltar? Olha, Manhã é uma dessas músicas, mas como eu já cantei Manhã, eu vou cantar uma música que eu gravei, que chama-se Ainda Não Acabou. É uma música que eu fiz com um parceiro de Pernambuco chamado Walter Lins, que é um grande compositor. Xande do Harmonia adorou essa música e eu via muito essa música. E aí a gente acabou gravando essa música. E eu sou super grato a ele. Eu tive a honra de tê-lo cantando comigo o nosso forró. E Xande participou, tá no meu CD Peneirado cantando comigo. Ainda não acabou. Não. Vamos lá. É o feliz. Eu tenho a esperança da gente voltar. Eu sei que ainda existe amor. Lembranças tão bonitas tenho de nós dois. O tempo ainda não apagou. Eu sei que você também não me esqueceu. O nosso amor será pra sempre. A nossa história apenas se escondeu e tá renascendo pra ser diferente. Tô escutando a voz dessa dor pra não deixar de crer nesse amor. Eu sinto algo me diz que a gente pode ser feliz. E a gente pode ser feliz. Você está em todas as redes sociais. Em todas as redes sociais.
Facebook. Aliás, vamos fazer a foto do Facebook. A gente vai fazer daqui a pouco. Não, Instagram, todo mundo, delfeliz.com.br, Cantor Del Feliz no Facebook, a gente está usa Instagram também, Palco MP3, Cantor Del Feliz. A agenda do São João está toda lá no site, uma série de cidades, mas eu poderia pedir licença a você para falar que algumas cidades. Claro. Nova Fátima, Gandu, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Alagoinhas, Riachão do Jacuípe, Valente, Salvador, Feira de Santana, um bocado de chão que a gente vai dar, Aracaju, enfim, são dezenas e dezenas de cidades. Mandar um abraço para todas as pessoas. Espero que a gente encontre uma parte dessa plateia aí pelo São João fazendo forró. Com certeza. E mais um tanto que está lá do outro lado. E desejar feliz São João para todo mundo e essa turma toda que nos assiste também. Del, a gente está chegando ao fim. Que peninha. Que peninha, mas a gente se encontra de novo. Mas eu adoro fazer o programa com você. Acho você uma das grandes entrevistadoras que a gente tem nessa Bahia. Obrigada. E é sempre uma emoção muito grande. Aliás, eu estava morrendo de saudade, porque a gente chegou a fazer um programa, um balaio já há um tempão. E te parabenizar pelo programa e dizer que é uma delícia, o prazer, a honra é toda minha. É minha, é um presente que você me dá. Aliás, um presente de São João, que eu acabo de ganhar de Del Feliz, essa honrosa participação aqui com a gente no Pocket Show do Balaio de Gado. Quero agradecer aos meninos, Fabinho, Adail, muito obrigada. Vocês são um luxo só, enriqueceram pra caramba a nossa noite. Agradecer a todo mundo que tá aí do outro lado, a essa plateia fofa que compareceu. E a gente vai ficando por aqui. Eu quero que você termine com forró. Com forró? Vou contar meu segredo, saí do ninho mais cedo e a casca do ovo do mundo se abriu pro meu estradar. Tudo em mim tava ali quando li teu olhar, me prendeu, me perdi, mas nas voltas com vontade de te mandar pra gente seguir. Quando a vida serena invadir o teu olho, sou eu. Essa água de cheiro que banha o teu corpo, sou eu. Cada lágrima cadente que banha o teu corpo, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu.